Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de planejamento e controle da produção, onde hoje nessa aula a gente vai falar sobre a construção do mapa de fluxo de valor da situação futura. Se vocês se recordam, na aula passada a gente falou de como construir o mapa de fluxo de valor da situação atual. O nosso desafio hoje é, a partir desse mapa de fluxo de valor da situação atual, como eu melhoro o processo de produção seguindo um conjunto de regras. E é aí que entra o nosso mapa de fluxo de valor futuro. Ok? Vamos lá? Então, utilizando ainda, como base o livro do Roder e Schuch, Aprendendo a Enxergar, a gente vai falar sobre o mapa de fluxo de valor da situação futura. Aqui foi onde a gente parou na aula passada, onde a gente tinha o nosso mapa de fluxo de valor da situação atual, onde a gente chegou no lead time de 23,6 dias e de 188 segundos. Então, a pergunta que nos surge é, como eu melhoro esse processo? Como eu faço a melhoria nesse processo produtivo? Construindo a situação futura. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é calcular o que a gente chama de takt time, ou seja, o takt time é, para mim, uma definição do qual que é o ritmo com que o meu cliente está comprando. Então, o takt time, ele me traz como informação qual que é o ritmo que o seu cliente, ele pede o pedido para você. Vamos dar uma olhada como a gente calcula o takt time. Ele é dado pelo tempo de trabalho disponível, pelo volume de demanda do cliente. Então, o exemplo, ele fala o seguinte, olha, se eu tenho 27 mil segundos disponíveis para trabalhar e 455 peças, isso dá 59 segundos. Isso quer dizer o seguinte, se você precisaria produzir uma peça a cada 59 segundos para atender a essa demanda, ok? Então, o takt time é esse ritmo com que o cliente está comprando o produto de você. Obviamente, o cliente não vai comprar uma peça a cada 59 segundos. É simplesmente um cálculo para que a gente consiga dimensionar a nossa produção em função desse ritmo, do nosso cliente. Um exemplo, uma fábrica de celulares deseja calcular o takt time do modelo JXZ mais vendido. Para isso, o gerente da fábrica levantou a demanda média diária e o tempo diário disponível. Calcular o takt time de acordo com os dados abaixo. Então, a demanda diária nossa é de 300 celulares e o tempo diário disponível é de 10 horas. Segundo o conceito do takt time, a gente tem que takt time é tempo disponível pela demanda. Vou pegar 10 horas, vou transformar em minutos, multiplicar por 60 e dividir pelas 300 peças, vão me dar 2 minutos. Quer dizer que a cada 2 minutos o cliente está comprando peças? Na média é exatamente isso. Ou seja, se os meus processos de produção eles têm um tempo de produção de 2 minutos, eu vou conseguir atender a esse cliente. Ok? Trabalhar mais rápido do que o takt time, a gente fala o seguinte, é um desperdício. Por quê? Porque produzir mais rápido requer mais operadores, ou seja, se eu fizer mais rápido, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu dos nossos celulares, mais rápido que 2 minutos, eu vou precisar de mais recursos de produção, seja pessoas, seja equipamentos, sem ter a necessidade, ou seja, eu tenho um desperdício de produção. Produz inventários crescentes. Se eu fizer mais rápido do que o takt time, o que vai acontecer? Eu vou gerar mais estoques do que o necessário. Eu vou produzir a mais do que o meu necessário. Requer mais transporte, ou seja, você produzir mais do que o necessário, você vai precisar de mais recursos para transportar mais estoques, ou seja, você vai ter mais desperdícios na sua fábrica. E requer mais espaço para armazenagem. Se você gerou a mais do que o necessário, se você está fabricando mais do que o seu cliente precisa, você está gerando mais estoque e esse estoque você vai precisar guardar em algum lugar. Ou seja, mais espaço que você precisa para áreas de armazenagem. Recomendação 2. Desenvolva um fluxo contínuo onde for possível, ou seja, sem estoque entre as estações de trabalho. Ou seja, eu vou desenvolver um fluxo contínuo sempre que possível,
Sempre que possível, eu não vou querer ter estoque entre os processos de produção. Vamos entender bem isso. Sempre que possível, obviamente, não vai dar para fazer fluxo contínuo em todos os processos produtivos. Mas sempre que possível, eu vou tentar ter fluxo contínuo na minha fábrica. Recomendação 3. Use supermercados para controlar a produção onde o fluxo não se estende aos processos anteriores. O que ele quer dizer com isso? Seria mais fácil entender assim, onde não é possível fazer fluxo contínuo, eu vou usar o conceito de supermercados de produção para conseguir fazer a minha produção fluir um pouco melhor, né, do que fazer ela empurrada, ok? O que seria, né, um supermercado de produção? É quando eu tenho dois processos. Imagina que nós tenhamos o processo aqui fornecedor A e o processo cliente B. O que seria esse supermercado? Esse supermercado nada mais é do que um estoque de peças aonde eu controlo ele por um sistema chamado, por exemplo, por um sistema Kanban. O que é esse supermercado de peças? É uma quantidade de peças que eu vou controlar, por exemplo, utilizando o sistema Kanban. O que diferencia do conceito tradicional de sistema empurrado de produção, controlar usando o MRP? Diferencia da seguinte forma, eu só vou repor as peças nesse supermercado, nesse ponto de estoque, se esse processo fizer o consumo de alguma peça nesse intervalo. Então, se ele consumir uma peça, eu vou disparar uma ordem de produção, que a gente vai chamar de um Kanban, para que ele reponha essa peça no estoque. Se esse processo que o cliente não consumir, não vai ter reposição de peças nesse estoque, ou seja, o estoque não vai crescer indefinidamente, ele vai crescer até um limite e parar no tamanho que foi dimensionado, ok? Então esse é o nosso conceito de supermercado de produção. Recomendação 4. Tente enviar a programação do cliente somente para um processo de produção, né? O processo que a gente vai chamar de processo puxador. Quando a gente viu naquele mapa da aula passada, mapa de fluxo de valor da situação atual, a gente viu que o nosso PCP, ele mandava ordens de produção para todos os processos de produção, certo? Ele manda ordem para todos os processos. A gente vai ver agora que na nossa situação futura, a gente tem que mandar uma ordem de produção para um único processo. E esse processo é o que nós chamamos de processo puxador. Então, na figurinha aqui, a gente entende o seguinte. Vamos começar pela primeira sequência de processos aqui. Eu tenho o processo 1, processo 2, processo 3 e processo 4. Quem é o meu processo puxador? Sempre tenho isso em mente. O processo puxador é aquele processo a partir do qual eu tenho fluxo contínuo. Se olhar aqui no processo 1, a partir dele eu tenho fluxo contínuo? Não, eu tenho um supermercado de peças. Processo 2, a partir dele eu tenho fluxo contínuo? Não, tenho um supermercado. Processo 3, a partir dele eu tenho fluxo contínuo? Também não. Nesse caso, o processo puxador vai ser o último processo. Para este caso, o processo puxador é o último processo. Vamos ver para o fluxo aqui embaixo. Processo 1, a partir dele eu tenho fluxo contínuo? Não, porque eu tenho aqui um supermercado. Processo 2, o processo 2, aqui eu tenho fluxo contínuo, FIFO, aqui eu tenho FIFO e já está chegando no cliente. Então, para o segundo caso, o meu processo puxador é o processo 2. Então, tenho sempre isso em mente. Um processo puxador é aquele a partir do qual eu tenho fluxo contínuo, eu faço o FIFO a partir dele. Ok? Entendido isso, vamos para a recomendação 5. Distribua a produção de diferentes produtos uniformemente no decorrer do tempo no processo puxador. Ou seja, tente balancear a sua produção no processo puxador. Retoma de novo todo aquele problema que a gente tem de previsão de demanda, enviar, né, questão flutuar muito a demanda, flutuar muito a quantidade de ordens de produção na sua fábrica, porque isso vai gerar problemas de produção. Então ele fala o seguinte, qual a forma mais comum de se distribuir a produção? Vamos imaginar que a nossa fábrica
ela tenha 5 produtos e ela trabalhe 5 dias por semana. Qual que é a forma mais tradicional que as pessoas, os controles de produção fazem? Faz o seguinte, olha, na segunda-feira eu produzo produto A, na terça-feira eu produzo B, na quarta eu produzo o produto C, na quinta eu produzo o produto D e na sexta eu produzo o produto E. Ok? Existe algum problema em fazer dessa forma? Existe sim. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. O que acontece se na segunda-feira o cliente solicitar, o produto E? O que acontece, na segunda-feira? Se na segunda-feira o cliente solicita o produto E. Vamos ver o que acontece? Bem, se ele solicitar na segunda-feira, se eu tiver um cliente, ele solicitar o produto E, eu vou ver que eu só vou conseguir produzir o produto E na sexta-feira. Ou seja, no mínimo, ele vai esperar 4 dias para receber o produto, para começar a receber o produto. Então, na realidade, o problema de se fabricar dessa forma é que você está sujeito a que o cliente peça. Você fala o seguinte, olha, agora o produto ele só vai entrar na produção na sexta-feira. Eu só posso entregar para você, começar a entregar produto na sexta-feira. No mínimo, vai ficar 4 dias sem produto se você conseguir começar já na sexta de manhã, começar a entregar produto para ele. O que seria uma forma ideal da gente melhorar esse sistema de produção? Como podemos mudar isso e como podemos fazer o cliente esperar menos pelo produto? Programar nossa produção da seguinte forma. Na segunda-feira, ao invés de eu fazer só A, na segunda-feira, ao invés de eu fazer só produto A, eu faço A, B, C, D e E. Eu faço um pouco de A, um pouco de B, um pouco de C, um pouco de D e um pouco de E. E repito essa programação de produção para terça, essa programação de produção para quarta, para quinta e para sexta. E aí vamos repetir a pergunta. O que acontece se na segunda-feira o cliente solicita o produto E? Nesse caso, ele fala assim, olha, eu vou falar para ele, o produto E vai ser o último produto que eu vou fazer hoje. No máximo, amanhã cedo eu te entrego. Ou seja, no máximo, ele vai esperar um dia pela entrega do produto. Então, nesse caso, eu consigo minimizar o tempo de entrega do produto. Mas aí alguém pode perguntar o seguinte, mas fazer a programação dessa forma, um pouco de cada, todos os dias não gera problemas? Como, por exemplo, fazer dessa forma não aumenta o número de setups, O que é setups? É a preparação dos equipamentos. Isso não aumenta o tempo de setup? Vamos ver a resposta para isso? Observação importante, na fábrica devemos reduzir os tempos de setup e não aumentar o tamanho do lote de produção para diluir o tempo de setup. Então, uma coisa importante, não é porque o setup é grande que ou o tempo de setup é alto, que eu vou fazer em lotes grandes, ou seja, fazer tudo de A na segunda, tudo de B na terça, tudo de C na quarta e assim sucessivamente. Na realidade, eu tenho que olhar para o meu processo de produção e falar o seguinte, eu tenho um problema de tempo de setup, então eu vou precisar adotar uma metodologia, que é a metodologia de redução de tempo de setup, aplicar a metodologia de redução de tempo de setup, e a partir daí eu consigo fazer aquela programação de produção, que é fazer A, B, C, D e E todos os dias. Então, para deixar bem claro, vai aumentar o tempo, a quantidade de setups? Vai, mas para que eu consiga fazer essa aplicação, eu preciso reduzir o tempo de setup, e existem ferramentas e técnicas para que a gente consiga fazer esse tipo de situação. Então, sempre deixar bem claro, a gente não pode aumentar o lote de produção por causa de setup. A gente tem que, na realidade, aplicar ferramentas, reduzir o setup para reduzir o tamanho do lote de produção. Esses são conceitos básicos de um sistema de uma manufatura classificada como enxuta. Ok? Recomendação 6. Libere somente um pequeno e uniforme incremento de trabalho no processo puxador a cada pitch. O
que seria isso? Fala o seguinte, primeiro vamos entender o conceito de pitch. Se o tax time é de 30 segundos e o tamanho da embalagem é de 20 peças, então o meu pitch é de 10 minutos, ou seja, 30 vezes 20. O que é o pitch? O pitch nada mais é o seguinte, você pega o seu tax time, pega, por exemplo, eu fabrico em lotes, né, o meu tax time aqui do exemplo é 30 segundos. Eu fabrico em lotes de 20 peças. Então eu faço 30 vezes 20, vão me dar 10 minutos. Então eu vou emitir, por exemplo, ordens de produção que são 10 minutos, né, referentes a 10 minutos de produção. Esse seria o meu pitch, ou seja, a cada 10 minutos eu deveria, né, dar instruções ao processo puxador para produzir a quantidade de uma embalagem. Então eu sei que se o meu pitch é de 10 minutos, eu sei que a cada 10 minutos eu preciso que o meu processo puxador produza uma embalagem de acordo com esse pitch. Ok? Um exemplo aqui de um Heijunka Box, que é um quadro de nivelamento de carga, eu tenho aqui os produtos, né? A, B, C, D, E e até o produto F. E aqui está o meu pitch, ó, 8h10, 8h20, 8h30, 8h40. Então eu sei que o produto A tem que fazer das 8 às 8h10, né? Ou das 8h10 às 8h20. Está aqui o cartãozinho para fazer o produto A. Das 8h20 às 8h30 tem uma outra programação de A. E o produto B, das 8h10 às 8h20, tem que fazer dois produtos B. Das 8h20 até as 8h30, são 2 produtos B. E o produto C? O produto C são 2 pitch, eu faço ele das 8h10 até as 8h30, eu tenho que fazer um produto C. Das 8h30 até as 8h50, eu tenho um outro produto C fabricar. Ou seja, eu vou fabricando de acordo com o meu pitch, eu vou fabricando os meus produtos. Ok? Baseado nisso, a gente consegue construir um mapa de fluxo de valor futuro. O que é esse mapa de fluxo de valor futuro? É exatamente aquele mapa inicial que a gente viu, agora aplicando todos esses conjuntos de passos, todos esses 7 procedimentos que a gente acabou de passar. O que a gente vê? Que o nosso controle de produção está emitindo as ordens agora para um único processo, pode ser, por exemplo, a nossa, que está emitindo para a nossa expedição. Acabou aquilo de mandar ordem para todos os processos de produção, e aí eu vejo uma coisa importante, que o meu lead time, que era de 23,6 dias, passou para 4,5 dias, eu tenho até um ganho de tempo de agregação de valor que passou para consegui reduzir, passou para 169 segundos. Entre a estamparia e o processo de solda e montagem, a gente identifica agora um supermercado de produtos. E aqui são as coisas que eu preciso fazer para implantar isso. Eu preciso fazer melhorias de trocas de setup na estamparia. Eu preciso criar uma célula de produção aqui para conseguir implantar esse mapa de fluxo de valor futuro, né? Então, eu preciso trabalhar também com a questão dos setups dos tempos de solda. Ok, pessoal? Então, entendido isso, a gente viu que a gente sai daquela figura inicial do mapa de fluxo de valor inicial para essa figura, onde a gente consegue ver um ganho nítido, né, de lead time, saindo de 23,6 dias para 4,5 dias de produção. Agora precisa tomar as ações para conseguir implantar esse mapa de fluxo de valor. Ok? Entendido isso? Dúvidas? Acredito que não. Nos vemos nas próximas aulas. Obrigado. Até lá.